Já coloquei para gravar. Tá gravando, professora, pode iniciar. Tá bom. Adivinha quem chegou em casa agora, gente? Quem? Na hora da minha fala, meus filhos chegaram, mas eles já avisei que eu tô aqui gravando. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz porque apesar de ser nosso 7º curso introdutório da Liga de Medicina Baseada em Evidências da Escola Paulista de Medicina, é nosso primeiro ciclo de debates totalmente organizado pela Liga e aberto para quem quiser participar. Então, a gente teve uma experiência anterior, né, Maria Clara e Dani, com o ciclo de debates da Oxford Brasil e IBM Alliance, que é a nossa parceira, e que a gente também ajudou na organização, toda a parte logística foi com o pessoal da Liga, mas esse ciclo tem um gostinho especial, porque é um ciclo de debates organizado 100% pela Liga. Então, a gente está muito feliz com a participação de vocês, a gente teve um número de inscrições que a gente nunca imaginou, né, e a gente acha que isso é reflexo do trabalho da Liga e também no momento que a gente está vivendo no Brasil, que infelizmente é um momento que a ciência não está sendo muito considerada em algumas circunstâncias, e a gente tem visto que as pessoas têm cada vez buscado mais se inteirar, desenvolver um raciocínio crítico e saber avaliar as evidências que estão disponíveis para ela. Isso é uma coisa que a gente tem visto no momento, claro, parte por conta da pandemia, mas acho que é um movimento das escolas médicas do Brasil, e acho que a professora Samira está aqui, depois ela pode até comentar um pouquinho isso com a gente, da Escola Paulista de Medicina está na vanguarda da gestão do conhecimento. Então, essa ideia de ter um raciocínio crítico, e que os alunos são estimulados desde o primeiro ano até o 6º ano, a avaliar criticamente uma informação em saúde, a gente já tem há alguns anos, e a gente tem visto esse movimento não só aqui na escola, mas em outras escolas de medicina do Brasil. E a gente fica muito contente quando a gente encontra outros membros de outras ligas que compartilham com a gente essa mesma experiência. Então, a ideia agora é começar falando um pouquinho de como é a nossa liga, numa conversa informal. Fiquem à vontade para perguntar aqui no chat alguma dúvida em relação à liga, mesmo as pessoas que não estão aqui por conta do curso introdutório, mas as pessoas que têm vontade de, por exemplo, criar uma liga na sua faculdade, ou que já fazem parte de uma liga, né, trocar experiência com a gente aqui, esse é o momento, tá bom? Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela com vocês, para a gente começar a falar um pouquinho da liga. Tudo bem? Por favor, me falem se vocês estão vendo a minha tela, porque eu não consigo ver vocês. Foi sim, professora. Tá bom, legal. Então, deixa eu só tirar isso aqui. Prontinho. Então, vamos lá. Então, a ideia é falar um pouquinho para vocês exatamente de como é a estrutura da nossa liga, quem somos e o que fazemos. Então, recapitulando aqui, que a gente estava conversando um pouquinho antes de todo mundo entrar, a Liga, ela foi fundada em 2013 por alunos da turma 78 da Escola Paulista de Medicina. Então, foi numa conversa informal. Eu entrei como docente na escola dia 1º de janeiro de 2013. E nesse mesmo ano, a gente começou a pensar na estruturação da Liga e começamos as nossas primeiras reuniões. A primeira turma, ela não foi feita através de um processo seletivo, foi um grupo de alunos que se juntou com uma proposta legal e a gente registrou a Liga no departamento, no DCC, e a Liga deu certo, e até agora, até hoje, a gente está firme e forte, fazendo nossos ciclos e o curso introdutório. A Liga, ela é composta, além dos membros que são os alunos, né, por preceptores. E a gente conta, assim, com um time pequeno, mas multiprofissional. Então, a gente tem preceptores fixos, que sou eu, a professora Raquel. Então, já aproveitando para me apresentar, eu sou reumatologista de formação. Eu, além de docente aqui da Escola Paulista de Medicina, da disciplina de Medicina Baseada em Evidências, eu também sou coordenadora do NATS, que é o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês, tá bom? E sou membro também da Oxford Brasil IBM Alliance, que alguns de vocês já conhecem, por conta dos ciclos que a gente fez de debates do ano passado.
ok? Junto comigo, tem a Carolina Cruz, que está aqui, La Torraca, né? Tem que falar La Torraca agora. A Caru, conhecida como Caru, que é psicóloga. Ela é aluna de doutorado do nosso programa, ela é preceptora da residência multi de urgência e da residência médica de urgência, e além disso ela é pesquisadora do NATS, da SPDM, aqui da disciplina de Economia, Gestão e Saúde, também da Unifesp. Esqueci de alguma coisa, Caru? Não, tá ótimo. Tá. E dona da Filó, ou mãe da Filó, né? Não pode falar dona? Acho que pode. É Pode falar? responsável. O adulto Responsável. responsável. Adulto responsável pela Filó. Depois ela mostra quem é Filó para vocês. Também outro voluntário é o Rafael Pacheco. O Rafael Pacheco é aluno da turma 80 da Escola Paulista de Medicina. O Rafa também é aluno de doutorado e ele também é pesquisador no NATS, do Hospital Sírio-Libanês, e no NATS da SPDM, Disciplina de Economia e Gestão em Saúde, da Unifesp. O que mais, Rafa? E o Rafa também é da Oxford, Brasil, assim como a Caru. E acho que é isso, né? Chega, né? Tá bom. Tá Acho bom, que tá trabalhando muito. Só falta ganhar dinheiro, né, Rafa? só falta ganhar dinheiro, mas tudo bem. E além desse, então nós três somos preceptores fixos aqui da Liga, tá bom? E além da gente, a gente tem alguns preceptores que são convidados, então eles participam de algumas atividades da Liga, algumas atividades práticas, então a gente convida professores de outras instituições ou de outras disciplinas da nossa própria universidade, para que eles façam as aulas práticas, que dão, assim, origem ao nosso ciclo do conhecimento, que depois eu vou pedir para Maria Clara falar um pouquinho para vocês como que é esse ciclo do conhecimento, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui, de como fundou a Liga, dos preceptores? Eu posso continuar? Qualquer coisa, alguém lê, por favor, o chat, tá bom? E que atividades a Liga faz e tem feito ao longo desses 7 anos? A gente tem uma atividade multidisciplinar, e com várias ações, né? A primeira, e para completar esse ciclo que eu falei de conhecimento, então a gente tem algumas atividades práticas, a gente tem aulas de simulação, plantões, apresentações de caso, busca na literatura, avaliação crítica. Essas são as atividades que a gente acaba fazendo de modo rotineiro na nossa liga. A gente tem reuniões que são semanais, então a gente se encontra às quartas-feiras, sempre no intervalo das aulas, então do meio-dia às 13 horas, às quartas-feiras, agora sempre online. A gente ainda não voltou com as reuniões presenciais, tá bom? A parte de plantão também, em 2020, a gente suspendeu por conta das medidas restritivas do nosso hospital escola, que a prioridade eram os alunos do internato, então as atividades da Liga dos plantões UTI, elas foram temporariamente suspensas, mas assim que a gente tiver uma liberação tanto do curso de medicina quanto do hospital, a gente vai voltar com essa atividade, porque ela era muito enriquecedora, principalmente para os alunos que não estão no internato ainda, que é a grande maioria dos membros da nossa liga, tá bom? Que mais? A nossa liga, ela tem alguma produção ao longo desses anos, e essas produções, como eu já falei, ela inclui os ciclos de debates que a gente fez em parceria com a Oxford, as publicações científicas, então isso é uma coisa que a gente estimula bastante o aluno, e não pelo fato de ter uma publicação, mas pelo fato do aluno entender que ele pode produzir conhecimento e pode divulgar esse conhecimento, e conhecimento de qualidade. Então, não é publicar por publicar, é publicar como reconhecimento de que ele fez um produto de conhecimento que vale a pena ser divulgado, tá bom? E, assim, passar por todo o processo editorial também é uma fase de aprendizado super importante para um aluno de graduação. Inclusive a negação, né? Tem um artigo negado, quem nunca passou por isso? Então a gente precisa aí ser resiliente e entender que nem sempre o artigo vai ser aceito na primeira, ou entender porque a gente às vezes está submetendo o artigo numa revista que não é aquela que a gente deveria, né? Precisa publicar, achar uma revista melhor. Mas isso acontece, a gente precisa lidar com isso, e os alunos da Liga aprendem bastante também em relação a esse tipo de atividade. Participação de congressos é uma liga que estimula com que os alunos façam
pôsteres dos seus trabalhos e enviem para congressos. A gente usa as atividades, os momentos juntos, inclusive, para fazer isso, porque a gente sabe que agora, principalmente depois da pandemia, o volume de informação que os meninos estão tendo, os meninos que eu falo são os alunos, né? EAD é uma coisa, assim, extraordinária. E a gente aproveita para eles não ficarem com mais atividades extracurriculares, a gente aproveita nosso tempo juntos para trabalhar em conjunto e às vezes divide em grupos para trabalhar e escrever as suas próprias publicações ou discutir os estudos que estão em andamento, tá bom? Até o ano passado, especificamente, uma atividade de produção científica que a gente desenvolveu foi a tradução dos resumos das revisões sistemáticas Cochrane. Isso era uma atividade muito interessante, que a gente tinha em parceria com a Cochrane Brasil. Então, os alunos tinham algumas revisões sistemáticas que eram eleitas como prioritárias pela Cochrane Brasil. A gente recebia uma lista dessas revisões. Os alunos escolhiam aquelas revisões de maior interesse, né, que é aquela área de especialidade que ele se identificava mais. Ele fazia uma tradução para o português do texto, não do texto da revisão toda, né, pessoal, mas do resumo em inglês e do resumo para leigo ou para a comunidade, porque vocês sabem que toda revisão Cochrane, além do resumo científico, ela tem um resumo para a sociedade. Então, o aluno da Liga, ele fazia essas duas traduções. Essas traduções passavam por um processo editorial interno da Cochrane e eram enviadas para a Cochrane Internacional e, assim, postadas na página da revisão, e o aluno era reconhecido por aquele trabalho. Então, essa foi uma atividade muito legal que a gente fez ao longo desses anos, e que agora a gente está substituindo, né, trocando essa atividade por uma outra atividade que o Rafael vai falar para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Outra atividade que a gente fez foi uma parceria com o Students for Best Evidence para fazer algumas traduções de textos que já estavam prontos para o português, ok? Mas agora a gente deu um passo à frente e a ideia é que a gente não faça só as traduções, mas que nós mesmos possamos criar os nossos textos em português, tá bom? E depois o Rafa vai explicar para a gente exatamente o que é isso aqui, que eu já estou convidando vocês para participar. E quem são os membros da Liga hoje? A gente não tem restrição, a nossa Liga não tem restrição de ano. A gente tinha no começo uma restrição no início da Liga, tá bom? A gente priorizava alunos de terceiro e quarto ano. Mas a gente entendeu agora, depois da reforma curricular, que os nossos alunos, eles têm acesso à introdução à pesquisa desde o primeiro ano, então a gente achou que era interessante já ter essa possibilidade de termos alunos desde o primeiro ano. Então, desde o ano retrasado, isso é possível e tem sido excelente, e eu acho que essa convivência de alunos do primeiro, do quarto e do quinto ano é muito interessante. Chegamos um ano a ter aluno do sexto ano, mas realmente fica mais complexo por conta dos plantões, das atividades exigidas no sexto ano, então, e também estudando pela prova de residência, então fica mais complexo. Então, embora os alunos até queiram participar, a gente entende que às vezes é um sacrifício desnecessário para eles durante esse tempo, tá bom? Para ter o certificado, a gente orienta que os alunos tenham pelo menos um ano de presença na Liga. A gente tem critérios bem definidos para ter essa certificação de número de presenças, número mínimo de participação em atividades, ok? O número de vagas, ele é variado ao longo dos anos, então a gente tem ano que a gente tem muita gente, às vezes, do quinto ano, que entra no sexto ano e pede para sair da Liga, então a gente abre um pouco mais de vaga, e às vezes isso não acontece, então a gente abre menos vagas, tá bom? Que mais? Já falei das reuniões semanais, já falei da presença, acho que é isso. Aí, no momento, a Liga realmente, por enquanto, é de alunos de medicina, apesar de no nosso campus a gente ter alunos de outros cursos, por enquanto, o critério ainda é aluno de medicina, mas a gente estuda a possibilidade de a gente poder ter como a gente tem preceptores multidisciplinares, que a gente possa ter um dia os membros de vários cursos dentro aqui do campus da São Paulo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para contar da Liga. Estou fazendo aqui uma propaganda das nossas atividades. Então, em relação às nossas publicações, que eu acho que é uma coisa interessante, porque, e a gente fala, eu não gosto de falar que é publicação, eu gosto de falar que é um estudo que foi feito
que gerou conhecimento e que virou uma publicação, né? Porque senão a gente banaliza a publicação científica e essa não é a ideia realmente. E a gente tem visto que os alunos têm buscado bastante realizar estudos que sejam relevantes e que tenham possibilidade de serem divulgados, porque isso tem contado durante a entrevista da residência a pontuação positiva. Então, e a gente acha que isso conta positivamente, não só pelo fato da publicação, mas pelo processo que o aluno vivenciou na construção do estudo, na resposta aos revisores, no processo do idioma, no próprio processo de submissão. Então, tudo isso, na escrita, né, tudo isso contribui com a formação do aluno de medicina, tá bom? Esse foi um artigo que a gente publicou no BMJ-EBM, falando um pouquinho sobre a criação da nossa liga. Foi uma edição especial que eles fizeram sobre educação na área da saúde. Esse outro também é uma revisão sistemática que a gente publicou sobre o uso de melatonina para prevenção de cefaleia primária, também com membros da liga, tá bom? O Adriano. Essa outra também do modafinil para pacientes pós-AVC, então uma revisão sistemática, também com membros da liga, tá bom? Esse aqui foi um estudo meta-epidemiológico, que a gente também trabalha bastante, que avaliou a qualidade do relato e a aderência dos ensaios clínicos sobre estatinas e fibratos para retinopatia diabética em relação ao consorte. Ou seja, será que os estudos que avaliam essas intervenções para retinopatia, eles seguem o checklist do consorte? Então, a gente teve uma surpresa, e aí convido vocês também para lerem esse estudo, que mostrou para a gente que, às vezes, o consorte, apesar de todo mundo conhecer, pouca gente segue. Uma outra revisão foi na verdade não foi uma revisão, foi uma revisão mais narrativa, não sistemática, que a gente levantou as evidências de todas as revisões Cochrane sobre tratamentos para síndrome do intestino irritável, também foi publicado. Essa revisão também foi feita em parceria com a neurocirurgia aqui da escola, foi uma revisão sistemática de relatos de caso, né, então é possível também revisão sistemática de relatos de caso, de pacientes com esquizoencefalia. Também essa outra revisão de revisões sistemáticas sobre o uso de probióticos, numa época em que os probióticos estavam começando a serem estudados como intervenções terapêuticas. Essa outra também foi essa outra sessão que a gente também contribuía com a revista Diagnóstico e Tratamento, era uma sessão que a gente falava sempre de algum ponto metodológico. Então, nessa sessão a gente falou sobre a iniciativa COMET, que é uma iniciativa internacional que contribui ou que ajuda a construir ou padronizar um conjunto de desfechos que são relevantes para cada uma das condições de saúde, tá bom? A gente entende que desfechos são importantes, por exemplo, quando você vai desenhar um ensaio clínico para esclerose múltipla, para psoríase, para síndrome do túnel do carpo. Os estudos identificam os desfechos mais adequados, mais relevantes para os pacientes. É bem interessante também. E aqui, para finalizar minha fala, que foi mais uma introdução à Liga, queria convidar vocês para seguir a Liga no Facebook, no Twitter, no Instagram. Deixamos aqui também o nosso e-mail de contato, caso vocês tenham alguma ideia de fazer alguma parceria, o pessoal de outras ligas que está aqui acompanhando com a gente agora, para a gente tentar planejar uma atividade interligas o mais breve possível. A gente tem muita vontade de fazer isso desde que a liga foi criada, e talvez chegou a hora da gente estruturar finalmente esse evento Interligas, porque a gente já viu que existem pelo menos umas 10, 15 ligas de medicina baseada em evidências espalhadas pelo Brasil, e a gente conta com vocês para a gente fazer essa atividade, tá bom? E agora, eu queria chamar o Rafa, para o Rafa falar um pouquinho para a gente dessa nova iniciativa do Students for Best Evidence, que vai ter uma versão em português. É isso, Rafa? É isso aí, gente. Estou tentando compartilhar aqui. Então, assim, o Students for Best Evidence, né? Estão dando para ver? Tá dando para ver? Começou agora, Rafa. Beleza.
O Students for Best Evidence é esse blog, né, pessoal? É um blog super interessante, assim, eu usei ele quando eu era aluno, quando eu estava começando a aprender medicina baseada em evidências, a professora Raquel me indicou esse blog, então ele já está aí há alguns anos, e ele é um blog mantido pela Cochrane, né, então a Cochrane faz o apoio a esse blog, mas ele é um blog de estudantes para estudantes, né? Então, quem escreve os textos nesse blog são estudantes, né, dos mais diferentes níveis de graduação, mas todos são estudantes. E os estudantes, eles podem enviar um texto, o texto é editorado, é claro, né? Mas ele é escrito, ele é de autoria exclusiva de estudantes. Então, é um blog muito interessante, tem muito conteúdo aqui, é enorme, né, a quantidade de texto que ao longo dos anos as pessoas foram contribuindo. Então é um recurso muito interessante, que a gente usou muito na Liga, né, professora? Os alunos gostam, porque é escrito de maneira de estudantes para estudantes, né, e essa que é a ideia do blog. Ô, Rafa, e conta o que tem no blog, qual o conteúdo do blog? Ok. Então, assim, a maior parte do conteúdo do blog tem a ver com a explicação de alguns conceitos metodológicos, né, ou de estatística, ou de conceitos de execução metodológica. Então, por exemplo, esse blog aqui é sobre o catálogo de viés. Então, ele fala sobre uma ferramenta, né, que inclusive a gente traduziu para o português, né, e essa ferramenta que é um catálogo de todos os vieses que existem, todos os vieses que podem afetar a literatura. Então, veja, esse blog aqui, por exemplo, é uma apresentação do catálogo para você saber o que é e como usar o catálogo, né? Mas tem muito blog aqui explicando conceitos. Então, olha, como que eu avalio um ensaio clínico, o que é a randomização, e olha só, né, aqui ele está aparecendo em português, né, que é a tradução, inclusive, de algumas páginas do Students for Best Evidence que a gente traduziu para o português. A gente não, né? Tem outros tradutores colaboradores, né, que traduziram para o português, e alguns membros da Liga contribuíram com essa tradução, certo? Então, a maior parte dos textos são justamente para você entender alguns conceitos metodológicos, alguns conceitos de estatística e tudo mais, certo? Isso, e tem, por exemplo, gente, esses conceitos que o Rafa está falando, por exemplo, qual a diferença de odds ratio e risco relativo? Que é uma coisa que sempre os alunos perguntam para a gente. Como que é o NNT? Qual que é a diferença de efetividade e eficácia? O que é valor de P? O que é intervalo de confiança? Então, esses conceitos, viu, Samira, que são básicos, mas que é complexo para a gente entender, né? A gente é da área da saúde, a gente não gosta muito disso, né? A gente foi para a área da saúde porque a gente tem outros interesses. Só que a gente descobriu aí no meio do caminho que sem matemática, né? Sem os números, nós não somos nada. Então, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar algumas coisas que a gente aprendeu, às vezes até antes, né, da faculdade. E o blog é muito legal, porque é uma linguagem muito acessível. Então, ele faz analogia para apresentar comparações, para deixar os termos que a gente sabe, tudo que você sempre quis saber e nunca teve quem perguntar, sobre bioestatística, sobre epidemiologia clínica, está aqui no Students for Best Evidence, que também tem em espanhol, né, Rafa, que você está mostrando aí. Exato. E aí, no final do ano passado, né, no começo desse ano, foi lançada a versão em espanhol, que ela é mantida pela Cochrane Iberoamérica, né? Então, foi uma oportunidade de alunos poderem enviar textos em espanhol, né? Só para fechar, né? Qualquer pessoa, qualquer aluno pode mandar o texto em inglês para o Students for Best Evidence, né? Que quiser contribuir. E a gente tem uma notícia, né, Rafa? Agora. Exato. Aí foi lançada a versão em espanhol e agora, né? Tá aqui no Paint, porque eu não consegui abrir em outro lugar, mas é a versão em português, né? Que vai ser coordenada pelo Centro Afiliado da Cochrane do Rio de Janeiro, né? E que vai focar em publicar textos enviados por alunos em português, certo? Então já é um convite aí para você que gosta de medicina baseada em evidência, para você que tem uma liga. A nossa liga vai participar, né, produzindo textos, enviando. A nossa liga vai contribuir com essa iniciativa,
do Estudantes para Melhores Evidências, né, que está com a data oficial de lançamento já marcada e em breve vai lançar. E aí vocês sigam o Twitter da Liga aí, que a gente vai dando informações quando tiver o lançamento oficial. A gente vai falar e como vai ser o formato de receber novos textos para quem tiver interesse de contribuir. Então, se você gosta, se você escreve, se você quer falar sobre qualquer coisa de medicina baseada em evidências, você pode propor o texto para Estudantes para Melhores Evidências e você vai ser reconhecido como autor do texto no blog, certo? E está marcado, a princípio, né, Rafa, para o dia 21, que é a próxima segunda-feira. Então, 21 é o lançamento do Estudantes para Melhores Evidências. Então, é um blog que a gente ficou muito feliz de estar fazendo parte disso, né? O Regis também, o professor Regis está aqui, também faz parte disso aqui tudo, porque a gente contribuía com Students for Best Evidence, mas o que a gente fazia? Nós éramos meros tradutores. Então, nós traduzíamos o conhecimento gerado por estudantes de língua inglesa. Agora, nós estamos produzindo conhecimento. Então, o blog vai ser nosso, de todo mundo que está aqui. Então, a gente vai produzir o conhecimento, a gente vai gerar os textos, pode até ter uma tradução ou outra de um tópico que seja relevante, que seja importante naquele momento, mas a ideia é que a gente possa, sim, gerar conhecimento e, quem sabe, também os outros dois blogs, né, espanhol e inglês, comecem a traduzir para o inglês, ou pedir para que a gente traduza para o inglês os nossos textos. Então, para mostrar que a gente também tem capacidade, que nós temos já um corpo de alunos de graduação na área da saúde, apto a desenvolver esses textos e transmitir conhecimento. Eu estou muito, muito feliz por isso, gente. É um Parabéns, Raquel, parabéns, Liga. Raquel, eu vi ali que o aluno, Rafa, ele tem que se inscrever, se registrar. Isso não tem custo, né? Não. Você se inscreve para você poder mandar o texto, entendeu? Tá, o registro é só para mandar o texto. Para fazer o login não precisa, para acessar aqui não precisa. Tá bom. Não precisa. É tudo livre, é tudo gratuito. E se vocês quiserem também, por exemplo, tem um acesso lá de contato com o pessoal que está do Cochrane afiliado, que vocês podem, por exemplo, fazer uma conversa inicial antes de produzir o texto, né, para saber se, às vezes uma pessoa que está traduzindo, ou está desenvolvendo um texto parecido com o seu, né, professora Samira, para evitar essa duplicidade, você pode entrar em contato e falar, olha, se apresenta, meu nome é tal, sou aluno da faculdade tal, eu gostaria de produzir um texto agora falando um pouquinho sobre qual a diferença de desfechos intermediários e desfechos finais. O que é isso, afinal de contas, né? O que as pessoas falam, desfecho substituto e desfechos finais. Como que eu escolho isso? Como é que eu decido o que é um e o que é outro? E aí a gente responde para você e fala, olha, segue em frente, não tem ninguém fazendo esse texto, segue em frente. E aí você submete o seu texto, ele passa por uma revisão editorial, que a gente espera que seja o menos burocrática possível e o mais rápido, né, possível, e ela vai estar logo disponibilizada, então você vai estar contribuindo aí para a disseminação do conhecimento. E a gente fala que é estudante de medicina, mas a gente tem visto aí, viu, estudantes de jornalismo, estudantes de direito acessando o site, porque a cada vez mais existe a integração entre a comunicação e a saúde, e o direito e a saúde, né? Samira sabe bem isso, porque na família lá tem gente da área do direito, ela sabe o tanto que a gente, infelizmente, por alguns motivos, né, a gente está muito próxima da área do direito por conta da judicialização em saúde. A gente vai divulgando aí como vai ser exatamente o fluxo aqui no Estudantes para Melhor Evidência de registro do título ou para enviar o texto, como vai fazer isso, se vai ser por e-mail ou não. Mas aí a gente vai divulgando nas redes aí, né, e aí vocês vão se informando, certo? Mas assim, tem 90 alunos aqui, né, professor? Então, pelo menos 90 textos, a gente já está esperando para a semana do lançamento, é isso? É isso aí. E professores também podem contribuir, viu, Samira? Bom, gente, eu acho que primeiro a gente queria convidar todo mundo para participar do Estudantes para Melhores Evidências. Vai ser difícil agora acostumar, não falar Students for Best Evidence, mas eu acho que eu vou acostumar rapidinho, né, a falar Estudantes para Melhores Evidências. E eu queria chamar aqui, pedir
para Maria Clara, que é a presidente da Liga, para ela falar um pouquinho da experiência dela, do que ela achou da Liga, o que ela achou de verdade, assim, eu gostaria que ela ficasse muito à vontade para falar o relato dela aqui para vocês, tá bom? Maria Clara. E depois o Dani também, que está aqui. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho, tá bom? E depois Caru e depois Rafa. Professora, eu só vou completar um pouquinho do estudante para melhor evidência. Se vocês entrarem no site em inglês já, é super interessante, tipo, não é nada parecido com as aulas de bioestatística que a gente tem, então é super acessível, tipo, me ajudou muito, às vezes eu estava com um pouco de dúvida, eu ia lá, e era uma linguagem super acessível, não é nada, porque engatando com o que é a Liga, eu acho que a gente desmistifica muito isso da pesquisa, da meta-análise, da revisão sistemática. Quando eu comecei a falar com os meus amigos sobre montar o CI, começar a chamar o pessoal para a Liga, eles ficavam, gente, não vou ficar falando de meta-análise. Aí eu explicava que não, que a Liga não era só isso, que a gente faz muito além, né? A gente tá com o ciclo da Liga, né? A gente começa sempre com normalmente era uma situação prática, que trouxesse uma simulação de algum caso clínico. Atualmente a gente tem feito online, a gente vem um residente da clínica, a última vez foi a Gisela, né? E aí ela traz um caso clínico pra gente. E nesse caso clínico a gente levanta uma pergunta: será que esse realmente é o melhor tratamento? Será que esse tratamento que todo mundo sempre fez há muito tempo tem evidência de ser realmente efetivo? E aí... Maria, Oi. conta como foi, fala como foi a da Gisela, exemplifica, fala o tema, que daí a gente... Você lembra? Eu não lembro de cabeça qual foi Foi o um tema. caso de um idoso, não era assim? Isso, era uma idosa. Que estava com alteração de consciência? Foi Confusão isso mesmo. aguda. Era um Confusão. caso de confusão aguda do Isso aí. idoso, e aí a gente trouxe um residente da clínica, né, para discutir com a gente, apresentar o caso, discutir as hipóteses, e a partir dessa discussão, ela falou qual era a terapia, e a gente levantou uma possível dúvida em relação à terapia dessa paciente, porque era uma paciente que tinha uma hipercalcemia da malignidade. hipercalcemia da malignidade. E aí tinha a opção terapêutica de bisfosfonato ou de calcitonina, era isso? Ácido zoledrônico, professor. Dois tipos de bisfosfonato. Qual dos dois era o melhor? Ou ácido zoledrônico ou pamidronato, se eu não me engano. Isso mesmo. Então, aí a gente já gerou um pico, né? Uma pergunta, Isso. uma intervenção, não foi isso, Maria Clara? Conta aí. Foi isso mesmo, professora. E é uma situação que, assim, qualquer um pode se deparar no PS, então todo mundo que me pergunta, eu falo que é uma liga super clínica, porque qualquer situação a gente... E aí, o que a gente faria numa situação dessa? E aí, se eu quisesse pesquisar numa base de dados, se eu quisesse pesquisar qual era a melhor evidência para o tratamento, e aí a liga a gente simula uma situação dessa, então é muito legal também, porque a gente, aqui na Escola Paulista, a gente tem no primeiro ano, que é a disciplina de introdução à pesquisa, à prática científica, não lembro, que a gente aprende a pesquisar no PubMed e tudo mais, mas primeiro ano, às vezes a gente tem uma aula ou outra, não absorve direito. Então é muito legal que os professores foram junto com a gente, me relembrou mesmo também como é que fazia busca, como que era a melhor estratégia, como que eu pesquisava, onde que eu tinha que clicar no PubMed, porque é muito difícil mexer, eu mesma tenho muita dificuldade. Então a liga é, tipo, excelente para isso, para a gente saber onde procurar, como procurar, e aí chegar num artigo, será que esse artigo mesmo vai me responder? Será que eu vou conseguir aplicar isso na minha prática clínica? Como é que será que vai ser? Então, a partir desse artigo que a gente seleciona, a gente tem uma outra aula, que é uma aula de discussão do artigo. Da última vez a gente fez junto com os professores, porque a gente já estava bastante tempo sem fazer, mas normalmente é uma dupla que faz da liga, e a gente faz uma leitura crítica desse artigo para o restante da liga, e a gente discute. É muito interessante de chegar numa conclusão no final e perceber que você mesmo tem autonomia, que a partir disso você tem uma autonomia e fala, nossa, eu consigo fazer isso sozinho, eu consigo eu mesmo ver qual é a melhor evidência para isso. Então, eu acho que isso é o que mais me engrandece na liga, além dos encontros que a gente tem para discutir sobre projetos. A professora Raquel, o Rafa, a Caru, é todo mundo muito aberto. Tipo, esse ano eu falei, professora, eu quero um projeto, e ela montou junto comigo, com a maior atenção do mundo. Então,
super disposta a publicar. A gente fez sobre o ciclo de debates que a gente comentou, que a gente fez com a Oxford ano passado. A gente escreveu um artigo sobre o ciclo, um relato de experiência. E eu falei, professora, vamos apresentar no congresso? Ela, vamos, é isso aí. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da Liga, o quanto os professores são solícitos e animados em estar com a gente, em levantar os alunos, levar para frente a Liga. Eu acho que isso é o grande diferencial que mais engrandece, assim, a Liga para mim. Eu acho que era isso, não sei se eu falei demais, eu sou suspeita, né? Obrigada, Maria Clara. Você nada, viu, Samira, como é gostoso ouvir, né? Então, assim, a gente fica pensando que nós estamos no caminho certo, né? Isso. Né, Regis? Você que também é professor. Então, a É. gente fica feliz de ver um aluno de medicina que... A Maria Clara agora passou para o quarto, né? Não, terceiro. Meu Terceiro. Deus do céu, eu sempre acho que ela está no quarto. Ela está no terceiro ano de medicina falando que ela se sente mais confortável agora para fazer o raciocínio crítico, ou seja, ela sabe elaborar uma pergunta a partir de uma discussão com o professor, buscar essa evidência, avaliar criticamente essa evidência. Claro que isso, gente, não é mérito só da Liga, né? Porque o nosso curso de medicina, ele é muito focado nisso. Então, os alunos têm essa experiência desde o primeiro ano. Mas acho que aqueles que veem interesse, quando eles têm essa exposição no primeiro, terceiro ano, eles correm para a Liga para tentar colocar isso em prática. Então, ouvir isso de um aluno do terceiro ano muito, a gente fica muito feliz, porque eu fui aprender isso, acho que estava no mestrado, ou a importância da avaliação crítica, né? Então, ver um aluno de medicina falando isso logo no primeiro e segundo ano, que ele consegue gerenciar o seu conhecimento, isso é muito legal, é muito gratificante para a gente como docente. Sim, bem mais prematuro que nós, né, Raquel? E independência, né, Samira? Nós temos que entender que nós não somos os professores, nós somos orientadores, nós somos tutores, a gente não transmite conhecimento, a gente apoia, o conhecimento vocês adquirem ao longo da vida de vocês. A gente está aqui para nortear. Né? Se a gente tenta transferir conhecimento, a gente já está errando. Né? Essa não é a ideia do professor. O professor, ele propicia ações, propicia um cenário para que o aluno tenha o seu próprio aprendizado. Então, acho que essa é a nossa ideia, né? É isso que a gente quer chegar. Eu ouvi a Maria Clara falando isso, é muito emocionante, gente. Com certeza. Muito mesmo. Né, Regis? Com certeza. Eu fiquei pensando no privilégio que vocês têm, né? É como você falou, acho que você só foi ver isso no mestrado, nossa, a gente não via nada disso e vocês têm um privilégio. O que a Maria Clara falou, na minha opinião, é um processo reflexivo muito avançado, que você já está no terceiro ano, nossa, fico imaginando a médica que vai cuidar de mim aí, então tô feliz por ouvir. Ela vai lá para sua cidade cuidar de você, viu, Regis? Dani, você consegue falar uma palavrinha? Claro, professora. Eu acho que a Maria já resumiu muito bem, acho que o propósito, a essência da Liga, mas assim, eu gostaria de enfatizar justamente esse ponto da liberdade, né? Quer dizer, a gente descobre na Liga que a medicina baseada em evidências é para todos, e sempre tem um lugarzinho para a gente nesse campo, até não só para quem é da medicina, para quem da área da saúde mesmo, abarca todas as áreas, e eu acho que o principal diferencial é que a gente tem adquire essa autonomia de pesquisar artigos e ter segurança para ler, receber aquela informação, processar aquilo e transformar aquele input, né, em alguma coisa de útil para o nosso conhecimento geral e futuramente para a prática clínica, né? Então, assim, eu particularmente tive a oportunidade de me aprofundar num assunto que eu amo, e eu acho que isso é um diferencial da Liga. Vocês vão poder, assim, quem quiser entrar e ficar com a gente, vocês vão poder realmente ter essa experiência de pensar, poxa, isso tudo que eu estou vendo aqui de epidemiologia clínica, de bioestatística, pode ser que eu não seja o maior fã dessa matéria toda, mas tem uma área aqui que para isso é aplicável e a gente precisa disso para analisar os dados aqui, e eu adoro essa área, então eu vou focar nisso aqui e eu vou ser feliz nesse caminho, e a Liga tem essa estrutura para proporcionar para vocês, com os professores que são super atenciosos, quer dizer, vocês vão chegar lá e vão entender de verdade o que é um operador booleano, como é que você faz uma busca no PubMed, como é que a professora Carol, que é ótima nisso. Então, assim, vocês vão ver que muita coisa é desmistificada e tem uma aplicação prática, tem um porquê muito, muito objetivo da gente estar fazendo isso. Então, é isso que, na minha opinião, a Liga proporciona de melhor e, de fato, é um divisor de águas, né? Tem um aluno
antes da liga e depois da liga. Por isso que eu sou muito grato de ter podido entrar, né, já no primeiro ano e hoje tá fazendo parte desse grupo que é uma família, gente, de verdade, é muito acolhedor. Nossa, que emoção ver o Daniel falar! Que saudade, Daniel! Daniel sempre foi crítico! Muito! Desde o primeiro ano, né, Dani? Prazer tê-la aqui, professora. Presença ilustre mesmo, professor Oh, Rafa. meu amor, meu querido! Sou Muito fã bom. desse Daniel, sou fã dele. E, gente, outra coisa, o Dani fez me lembrar uma coisa. A gente estimula muito também os alunos a buscar financiamento para os seus projetos, né? Bolsa. A gente sabe que está difícil para todo mundo financeiramente. Eu acho que você ter uma bolsa de uma instituição como FAPESP, CAPES, uma bolsa PIBIC, quanto isso é importante para o aluno, não é para colocar no currículo, não. Hoje a gente sabe que a bolsa é importante para os alunos, que a bolsa ajuda as famílias dos alunos, né? Então, ajuda o aluno a se locomover, ajuda o aluno a se sustentar, a tornar a sua presença na universidade sustentável. É triste a gente falar isso, porque não precisava, talvez a gente quisesse chegar num mundo que a gente não precisasse disso, mas hoje com a pandemia isso está escancarado. Então, acho que a gente também vai muito atrás, a gente não desanima, e a gente tem tido bastante sorte com as nossas solicitações de bolsa. Maria Clara está na expectativa de uma. O Dani ganhou a do PIBIC, né, Dani? Já teve a bolsa PIBIC, mas eu estou aí, vou encher o saco dele para a gente pedir uma FAPESP ainda, não vou desanimar, não vou desistir dele não, uma segunda bolsa. Então, isso também é uma coisa que a Liga faz, a gente tem disponibilidade para insistir, porque as pessoas ficam, é pedir FAPESP, é um monte de coisa, papelada, entendeu? Não é para fazer assim, não é para pensar assim, tem que pensar que é difícil, e que você vai conseguir, que você vai fazer um trabalho excelente, que você vai gerar conhecimento e que você vai ficar orgulhoso de você. Então, a Liga preza muito por isso. Eu acho que a gente não poderia deixar de falar isso também, tá bom? Verdade, professora. Pode falar, Rafa. Não, eu ia falar de uma atividade muito legal que a gente faz também, que a gente acabou não falando, que os alunos gostam muito, que às vezes a gente, como o Dani falou, né, a medicina baseada em evidência, ela surgiu para trazer os conceitos da epidemiologia, da bioestatística para a prática, né? E a Maria deu o exemplo do caso com um residente que a gente pegou, mas às vezes a gente pega, simula no centro de simulação, né? Então, às vezes, o nosso ciclo aí de identificar uma pergunta, buscar e avaliar, começa na simulação. Então, a gente faz cenário de simulação. Então, vocês ainda treinam alguma competência lá, alguma habilidade. A gente puxa uma pergunta, faz a busca, depois faz a avaliação crítica e responde a pergunta. Então, essa tríade, né, da prática sempre foi o centro das nossas atividades, e eu acho que isso é o mais importante de tudo, né, porque a gente sabe que não é todos os médicos que vão querer ser pesquisadores, né, não é todos os médicos que precisam fazer pesquisa, mas a pandemia, eu acho que deu um balde de água fria de todo mundo, que a gente tem que usar a pesquisa, a gente precisa aceitar que faz parte do médico saber ler as evidências, saber ler a estatística, né? E a Liga está aqui justamente para facilitar esse processo e dar as ferramentas para a gente puxar lá das disciplinas básicas para a prática usual do médico, né? Obrigada, Rafa. Eu comentei que a gente estava online, mas a gente quer muito voltar a ter essas simulações. Professora, acho que a gente pode dar uns 10 minutinhos agora. Uhum. E aí a gente entra com a aula do professor Regis de Overdiagnosis. Pode Combinado, ser, pessoal? gente. Vamos tomar uma água, ir ao banheiro. E vem que a aula vai ser imperdível. Sim. A aula do Regis é sempre um evento, gente. É um evento. Eu já tô Não aqui, leva muito, não. Não vou nem piscar. Voltamos às 20? Isso, 8 horas. A gente volta. Então tá bom, gente. Peraí, rapidinho. A Laura perguntou se vai ter alguma prova para entrar na Liga. Professora, você quer explicar um pouquinho como vai ser o processo seletivo? Pode ser. Quem quiser ir tomar água, pode ir, né? No banheiro, tá bom? E aí eu vou... A Laura tá aí? Laura, você não vai no banheiro não, tá? Que a gente vai falar para você. O Dani colocou já aqui o formulário, tá bom?
para quem tem interesse em fazer parte da nossa liga preencher. A gente Esse ainda aqui não... é só de presença, Esse é de desculpa, presença, o mas formulário tem o formulário, né? É o que vocês já preencheram, de né? inscrição, isso. Eles já preencheram, Isso, é professora. verdade, desculpa. Você já preencheu, Laura, aquele formulário e tinha uma pergunta no final, que era se você gostaria de fazer, participar do processo seletivo. Se você não marcou ou marcou errado, dá para preencher de novo, né, Maria Clara? Dá, professora, é só falar com a gente. Só falar com a gente, que daí a gente arruma lá para você, tá bom? Como é que vai ser o processo seletivo? Geralmente a gente fazia uma prova, né, uma provinha com alguns conteúdos que foram discutidos no curso introdutório, e depois uma entrevista para a gente identificar realmente aquelas pessoas que tinham um perfil da liga. Com a pandemia, com tudo agora remoto, Laura, a gente ainda não entendeu, a gente ainda não decidiu como a gente vai fazer o processo seletivo. Que vai ter o processo seletivo, vai, mas nós estamos muito pensando em fazer alguma coisa mais dinâmica e reflexiva, como, por exemplo, uma dinâmica de grupo, e durante essa estruturada, e durante essa dinâmica a gente identificar as pessoas que tem o perfil para ficar na liga. Mas se a gente pudesse, a gente colocava 50 pessoas na liga. Né, mas a gente vai ter que ter mais preceptores. Mas sim, vai ter o processo seletivo e a gente vai, conforme a gente for ver o número, hoje é o último dia da inscrição, praticamente, né? Porque para as pessoas poderem ter a presença, eu vou verificar o número de inscritos, e aí, a partir do número de inscritos, a gente vai ver qual método usado para o processo seletivo. E a gente vai avisando ao longo da semana, tá bom? Provavelmente vai ser na próxima semana, ou na próxima semana tem PIBIC, né? Então, talvez a gente pule uma semana e faça na outra, mas a gente tem contato de todo mundo, a gente vai deixar vocês sabendo de como esse processo vai ser muito transparente, e número de vagas também, a gente vai ter esse ano um pouco mais de vagas, porque a gente teve uma saída expressiva de pessoas por conta do internato, então esse ano vai ser, Mariana, um pouco mais de vaga. Como não teve, E não teve ano passado. de novos membros ano passado, a gente está com bastante vaga aí, mas a gente vai ver conforme as inscrições, né, chefe? Isso, tá bom? Então, 7 minutos para água e xixi. Voltamos daqui a pouco. E aí, a prova é muito difícil? A Samira passa na prova? Ô, Samira, eu já tô te olhando aqui, já tô imaginando a simulação da Samira. Tem uma endoscopia lá na liga, você vai ver. Não, eu quero uma aula de diagnóstico de CA de pele. Aí é boa, aí é boa. Que ela é boa em várias coisas, né? Mas aí, Samira, podia combinar, né? Você participar da nossa liga. A gente Dermatoscopia irata, que é o irata. Eu não sou boa. É o irata. Eu sei o básico, assim, irata é que sabe pra caramba. A gente tem feito, viu, Samira? Você achou que não ia ter um custo, né? Agora vai ter que dar aula lá na liga. Agora. Eu vou não é gratuito, não. Eu vou com o maior carinho, com o maior carinho. Com o maior carinho. A Raquel sabe que pode contar comigo. Sei sim, sei mesmo. Acho que vai ser muito legal se a Samira puder ir. Vou. Só marcar aí, a gente já fez de intubação com o pessoal da cirurgia. Eu o Daniel de mim, eu queria o Daniel para mim, Raquel! Ó, ainda foi meu aluno de PIBIC, tá? Pra você ficar com mais inveja ainda. Nossa, morrendo! Com mais ciúmes, né? Se Deus quiser, vai sair essa revisão ainda, hein, professora? Vai sim. Mas ele vai se apaixonar pela dermatologia. O Dani, você está em qual ano agora? Terceiro? Terceiro. Eu acompanho o Daniel desde o começo. O Dani entrou no primeiro ano da liga. Ele estava no primeiro ano quando ele entrou na liga. Né, Dani? Conheço o jeito que o Daniel escreve, minha filha. Li muito texto do Daniel. IPM, né, professora? Gente, vou pegar uma água. Eu vou também, vou lá pegar. Vai. Rapidinho. Eu já peguei. Caru, querida. Oi, prof. Cadê o seu filó?
A Filó, ai, professora, ela é a coisa mais engraçada do universo. Ela tá deitada aqui no chão, dormindo.